Vamos seguir falando aqui sobre os assuntos da economia. São 8 horas e 53 minutos, porque ontem houve, ao mesmo tempo em que o governo sancionava o novo salário mínimo e uma faixa maior de isenção para o imposto de renda, havia, claro, a contrapartida, né? Uma taxação sobre investimentos e investimentos aqui do Brasil e também de investidores brasileiros fora do país, as chamadas offshores. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que não se trata de uma questão ligada a Robin Hood, né, que tirava dos ricos para dar aos pobres. Diz que é uma má interpretação essa. E o Brasil está se alinhando, segundo ele, ao que acontece mundo afora. Vamos ouvir. Muitas vezes eu vejo na imprensa isso ser tratado como uma espécie de ação Robin Hood, de uma revanche, e não é nada disso. Não é absolutamente nada disso. O que nós estamos levando à consideração do Congresso, com muita consideração, com muito respeito, com muita parceria, é aproximar o nosso sistema tributário do que tem de mais avançado no mundo. Nós estamos olhando para os países da OCDE, nós estamos olhando para os nossos vizinhos mais desenvolvidos, mais bem arrumados, como é o caso do Chile, da Colômbia. Nós estamos olhando para a Europa, para os Estados Unidos. Nós estamos olhando para as boas práticas do mundo inteiro e procurando estabelecer e nos aproximar, tentativamente, daquilo que faz sentido do ponto de vista de justiça social. Mas na verdade, né, ministro, o que o governo está olhando é para dinheiro, né? O governo está tentando tirar da onde consegue. E aqui, parece que é um crime você ser um investidor no Brasil, né? Ser um investidor, você tem ali um recurso para aplicar. É como se isso fosse algo criminoso. Agora você tem que ser penalizado porque você acumula um tipo de investimento. O governo deveria estar olhando para o crescimento da economia brasileira. O governo deveria estar olhando... É isso que vai trazer justiça social. É o crescimento da economia que vai gerar emprego, que vai fazer com que as pessoas não fiquem dependentes do Bolsa Família, não fiquem dependendo de programa social, que elas possam, né, evoluir nas suas carreiras, ter poder aquisitivo para comprar, para o consumo que o varejo tanto precisa. É dessa forma que o governo deveria estar olhando. Agora não. O governo está olhando ali, um nicho onde ele pode arrancar o dinheiro para poder se passar de bonzinho para outra parcela da população. É exatamente isso que o governo está mirando. Não tem outra explicação, viu, Cláudio? Pois é, até agora, passados 8 meses de governo, que a gente verifica que a única coisa que o governo consegue produzir é aumento de impostos ou ameaça de aumento de impostos, ou propostas de aumento de impostos como essa que foi endereçada ao Congresso Nacional ou foi objeto de medida provisória. É uma demonstração de um governo que está ali com sede de vingança, não apenas do ponto de vista político, como a gente tem acompanhado, né? O novo governo, o atual governo, com os seus aliados da Justiça, do Congresso e tal. Há ali um esforço muito grande de se vingar de setores que não o apoiaram, como, por exemplo, o setor produtivo, de uma maneira geral, pode-se dizer, não é? E é o que o Pedro disse para essa gente tacanha, atrasada. O investidor, o empresário, o empregador é um inimigo a ser abatido, né? A ser prejudicado, a ser atingido. Quando o ministro... Essa é uma conversa mole do ministro da Fazenda. A ideia é fazer o Brasil se aproximar de países. Não, a ideia é copiar formas que diversos países adotaram de arrancar dinheiro de quem produz. Ninguém fala em redução de despesa. Por que o ministro da Fazenda não recomenda ao presidente da República, nem o próprio presidente não fala em reduzir despesas, por exemplo, através de uma reforma administrativa que reduza os custos com essa máquina pública absolutamente indecente que nós temos, Cláudio, né? Indecorosa, obesa, né? Desnecessária, que a gente tem. A reforma administrativa que reduzisse custo também reduziria a necessidade dessa ânsia, dessa voracidade pelo aumento da carga tributária. 96% de aumento de impostos no setor que responde por 70% da economia brasileira, que é o setor de serviços, é um escândalo. Isso, inclusive, deveria ser objeto de ação na Justiça, né, de iniciativa do Ministério Público, no mínimo. Mas não, o que a gente vê
simplesmente deixar correr frouxo essa voracidade vingativa do atual governo. Tem uma coisa que me incomoda, Cláudio, que é o fato de que essas decisões tributárias, que são aquelas que aumentam a arrecadação, estão sendo colocadas em prática via medida provisória. Olha, algumas delas foram ali colocadas como jabuti, não é? Em outras, em medidas provisórias que tratavam de outros assuntos, e depois foram derrubadas pelo Congresso. O Congresso falou, olha, não é assim, isso tem que ser lei, eu tenho que participar dessa discussão. E dessa vez, nessa mudança tributária, mais uma vez, é uma MP. Que você vai lá, assina, cumpra-se e depois tem que ser ratificado ou não pelo Congresso Nacional. Como a gente está no momento de discutir o sistema tributário brasileiro como um todo, ou pelo menos deveria, porque essa reforma tributária, que a gente chama de reforma com R maiúsculo, é um pedacinho só, não é? É o pedaço da reforma que atinge os impostos sobre o consumo. Todo o resto ainda não entrou e está sendo emendado via medida provisória. Dessa forma, a gente não faz uma discussão mais ampla. Ficam ali os governadores, que nem a gente acompanhou agora, no caso do governador Renato Casagrande, se matando para ver quem vai conseguir ter uma cadeira a mais, uma cadeira a menos, num conselho que ninguém entendeu ainda como é que vai funcionar e que vai ter um poder gigante. É um órgão novo que a gente está criando com dezenas de integrantes e são essas pessoas, que a gente também não sabe quem são, que vão dizer, olha, São Paulo, você fica com tanto, Amazonas, você fica com tanto. É isso que a gente está fazendo, eles estão ali se desentendendo e enquanto isso acontece, tem um debate chamado pelo presidente do Senado, outras mudanças tributárias que aumentam a arrecadação vão sendo feitas via medida provisória. Pois é, e eles mentiram para nós, né, Thaís? O fato é que os políticos, os deputados, os senadores, os ministros, os governadores, todos eles repetiram a ladainha, inclusive os autores, inspiradores dos projetos, dos 2 projetos de reforma tributária, inclusive Bernardo Api, disseram neste programa que não haveria aumento de impostos, que a reforma se destinava apenas a simplificar o processo, a unificar, a pegar um monte de impostos e criar uma denominação só, o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, ou de Valor Agregado, que é o IVA adotado em toda a Europa, né? Mas não haveria aumento de carga tributária. O que está havendo é o contrário, é um aumento brutal de carga tributária. E quem vai pagar isso, eles ficam tentando penalizar quem emprega, quem produz, quem investe, e na verdade quem será penalizado é a população, é o assalariado. É o assalariado, são essas pessoas que vão ganhar essa coisa ridícula que foi sancionada ontem de um salário mínimo com R$18 de aumento, como o presidente da República sancionou ontem. Essa gente é que vai pagar caro pelo aumento da carga tributária. São 9h01. Você está acompanhando o Jornal Gente nessa manhã. Daqui a pouquinho nós vamos conversar um pouco mais sobre o marco temporal, hein? Assunto que está em pauta também. A nossa colunista Samantha Pineda vai trazer considerações depois do intervalo aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e no canal Band News TV.